Queridos amigos, queridas amigas, meu nome é Sandra Marinho, creio que alguns já me conhecem, e nós vamos dar sequência ao estudo do nosso livro Entre a Terra e o Céu. E nosso capítulo hoje é o capítulo 18, Confissão. Antes da gente entrar no tema diretamente, eu ousei fazer um esquema para ajudá-los. Não vou ler inteiramente, porque nós temos um tempo aqui para cumprir na nossa aula, mas para ajudá-los, eu fiz um esquema de todos os personagens do drama que o livro aborda. Porque vocês viram que nós estamos num presente, né, escrito na década de 50, mas esses personagens, eles estão intrincados numa trama que vem da vida pregressa, enquanto eles estavam vivendo na época da guerra entre Brasil e Paraguai. Então, eu busquei aqui colocar o nome da vida presente, vamos chamar assim, embora seja da década de 50, e da vida pregressa. Quem são eles, né? Quem foram eles? Evelina, né, que todos sabem, ela é o pivô de todos os acontecimentos, não dos acontecimentos, mas de toda a intervenção benéfica dos espíritos protetores, comandados por Clarencio, todos vindo do nosso lar, da colônia de nosso lar, e junto com André Luiz, Hilário e outros que vão aparecer ao longo aqui da história, que vêm ajudá-los a trazer essas almas a uma condição mais proveitosa na vida presente, né, para que eles diluam um pouco aquele ódio, aquele ranço que tanto mal fazem para eles e pode vir perder toda uma encarnação novamente. E por que tudo isso? Essa intervenção é porque Evelina, a garota, né, de 14 anos, se não me engano, ela é filha de Amaro e Odila, que já está desencarnada, mas essa menina tem grandes méritos, ela provém de nosso lar, né? Ela é uma companheira e conhecida lá de nosso lar, que tem grandes méritos, e por isso que a prece de uma adolescente, uma menina, vai ter uma repercussão imensa na vida dessas pessoas. Então, eu fiz aqui um esqueminha, depois vocês leem com calma, de cada um, né, da Evelina, do Amaro, da Zulmira, Odila, Júlio, Mário Silva, quem são eles na vida presente e quem foram eles na vida passada, na época da Guerra do Paraguai, né? Aí nós temos Antonina, o Leonardo, enfim, não vou me alongar, mas eu acho que vai ajudá-los, porque é tantas idas e vindas, né, durante a história, que a gente às vezes acaba se perdendo. Bom, e a gente, antes também de entrar no nosso capítulo, vamos relembrar um pouco o que estava acontecendo, até então, no capítulo 17. Vocês viram que Clarencio, André Luiz e Hilário estavam prestando atendimento aos protagonistas, Mário, o enfermeiro e ex-noivo de Zulmira, e Amaro, então esposo de Zulmira, com o intuito de esclarecê-los, de conduzir os dois a um perdão recíproco. E, como nós vimos também, todo esse trabalho da espiritualidade acontece durante a noite, né, enquanto os personagens estão dormindo e são desligados do corpo, né? E Mário Silva, então, se encontra com Leonardo, o seu rival na época da Guerra do Paraguai,
E o que acontece? Ele, sabe, ele foi morto, né, por Leonardo, uma vingança, porque Leonardo soube que sua esposa, a Lola Ibarruir, estava traindo com o amigo, né? E ele, então, matou, envenenado o amigo. Bom, antes que Esteves, ele tinha casado antes com Lina, que, por sua vez, traiu também, ou traiu com o amigo Júlio, e depois com Armando. E Esteves, revoltado, amargurado, ele descobre o adultério, então, e ele fica muito desgostoso e passa a ter uma vida desregrada e conhece Lola em Assunção, que era bailarina, cantora, né? E neste momento, Amaro, né, quando os dois estavam frente a frente, Amaro, ele foi se transformando, né, ficando mais jovem, assumindo o aspecto que ele tinha na Guerra do Paraguai. E o ministro, então, pede calma aos dois, que estão muito nervosos, descompensados com o encontro, e, enfim, eles estão vivendo aquele passado em que eles são inimigos mortais. E vamos lá, o nosso capítulo 18 é a continuidade desse encontro, né, entre o Amaro, né, e que apresentou, assim, se apresentou mais moço, né, e aí ele começou, assim, Amaro, já incorporando a sua vida anterior de Armando, ele, então, começa a se recordar que na madrugada do ano novo de 1869, os três amigos inseparáveis, né, da caserna, o Esteves, Armando e Júlio, estavam apreensivos, pois a tropa brasileira abordaria Assunção, procedendo de Santo Antônio. Esteves procurou os amigos para pedir-lhes algo. Eles estavam todos muito preocupados, porque ia ter um combate, e ele procurou os amigos Esteves. Para quê? Para pedir, né, que os amigos levassem até a uma moça, né, em outra cidade, a notícia que, enfim, que era Lina Flores, que ele tinha conhecido dias antes em Vilheta, que era uma outra cidade do Paraguai. Amaro, ele estava muito comovido, ele se transportava completamente àquela madrugada, ele como Armando, do Ano Novo de 1869. E as tropas brasileiras estavam tensas, porque eles estavam planejando invadir Assunção. E o que ele fez? Eles estavam lá, os três amigos, né, Esteves, Armando e Júlio, né? Foi quando Esteves procurou pelos dois amigos, muito preocupado, e disse: se eu morrer, avisa uma moça chamada Lina Flores, que eu conheci lá em Vilheta, né? E ele contou aos amigos o que pretendia, enfim, casar com a moça, mas foi na verdade, a tomada da capital paraguaia foi triunfante, né? Mesmo porque a cidade já estava fatigada e muito desprevenida.
E Armando Amaro conta que ainda se lembrava da fisionomia risonha de Esteves, que é Mário, né, quando se viu a salvo. E não passou muito tempo, ele já anunciou aos amigos o seu casamento. E ele conseguiu se casar mesmo naquela época em que não tinha, os casamentos estavam suspensos, mas sempre dando jeitinho, eles conheciam o sacerdote amigo, né? E este abençoou, enfim, o casamento, mesmo porque a noiva era uma menina brasileira que já estava lá no Paraguai, já vivia com uma outra família. A menina estava praticamente assim, vivendo numa prisão, né? Não estava muito boa a situação da menina. E em fevereiro do ano de 1869, os amigos foram visitar, né? O Armando e Júlio foram visitar Esteves lá na casa, já casado ele com a Lina. Mas quando os dois viram Lina, tanto Armando como Júlio, eles ficaram fascinados pela moça, né? Armando ficou mais recatado, ele guardou para si, né, a surpresa que o possuía. Mas Júlio, ao contrário, Júlio era mais impulsivo e já confidenciou a arrebatadora paixão que passou a lhe dominar. Chegou a dizer que se tivesse conhecido a moça antes de Esteves, ele não cederia de jeito nenhum. Ele sustentava a ideia que já tinha visto a moça em algum sonho. Júlio fazia confidências íntimas sobre a paixão por Lina e Armando, e este, por sua vez, ficava constrangido. E Armando, embora sentisse também atraído pela jovem, em respeito a Esteves, seu amigo e marido de Lina, ele tentou retrair-se e esquecer a moça. Júlio, ao contrário, insinuou-se à jovem, cercou-a de gentilezas, e ela, provavelmente, em face de todas aquelas dificuldades que ela tinha passado, longe da família, não tinha uma moça praticamente só, né, que estava ali numa situação praticamente de prisioneira lá no Paraguai, numa casa de família, ela, muito jovem, acabou cedendo aos encantos, né? E recorda Armando, né, que o dia que Esteves o procurou, desolado, comentando o golpe que recebeu pela traição da esposa e do amigo. Então, Esteves acabou descobrindo o romance entre os dois, tanto o Júlio quanto a sua esposa, a Lola, né? Ele chorou nos ombros de Armando, e ele desejando sumir, né? Aniquilar-se. E Armando o fez, né? Abandonar essa ideia, né? Ponderou com ele, porque afinal de contas, Esteves, na outra vida, também era enfermeiro. E ele era muito bem conceituado, protegido do conselheiro Silva Paranhos, que era embaixador. E assim aconteceu. Esteves afastou-se, foi rio abaixo em direção à vileta, de onde tinha trazido a esposa. Prestou assistências a alguns camaradas retardatários e nunca mais soube-se dele, a não ser que havia morrido misteriosamente em Piraju. Mário Silva, diante das revelações de Amaro, ainda mais desequilibrado do que ele já estava, acusando o rival pela destruição da sua felicidade, levantando inclusive a hipótese de que ele agia em conluio com Júlio. Mas Amaro, ao contrário, ele se mantinha
calmo e concordou que essa confissão deveria ser fiel e completa. E continuando a narrativa, que disse que ele decidiu se distanciar de Lina e Júlio. Entretanto, a moça não parava de assediá-lo. E, no princípio, ele tentou evitá-la, mas o que não favoreceu muito foi que os soldados, nessa época, passaram a ter muito tempo ocioso, né, para diversões, enfim, e então ele frequentava, Armando, a residência do então casal Lina e Júlio, com frequência, né, nos chás, jogos, todas as noites. Mas com medo do sentimento que a moça despertava em seu coração, e não somente isto, porque Armando tinha uma noiva no Brasil, certo? E ele decidiu afastar-se novamente. Foi então que ele conseguiu mudar de posto e passou a trabalhar à noite na vigilância do Palacete Resquim. Mas Lina não desistiu. E certa noite o procurou disfarçada de mulher do povo e confessou-se a ele. E chegou a confidenciar que ele odiava os dois primeiros homens, né? Esteves e Júlio. Amaro, então, num determinado ponto, ele exclama: quem poderá explicar os enigmas do coração humano? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma? Incapaz de dominar-me, continuou Armando, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Porque só relembrando, nós tivemos um probleminha, eu vou voltar aqui só um pouquinho. Lembram-se que ele voltou, ele conseguiu um posto para trabalho noturno, ele ia fazer a vigilância do Palacete Resquim, mas Lina foi atrás dele, certo? Lá à noite, e ele não resistiu. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, eu coloquei até em vermelho, o que ele estava, Amaro, falando, incapaz de dominar-me, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não competia, que não me competia. Lina agarrou-se ao meu afeto, como era numa construção sem defesa. Então, eu quero chamar a atenção por uma decisão dele, uma decisão. Ou ele reconhece que ele assumiu, né, esse compromisso que não lhe competia, né? E o ponto-chave é que nós, às vezes, nos perguntamos, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho este problema com tal pessoa? E, às vezes, este problema de hoje, esse peso na consciência, esse descompasso na nossa vida atual, deve-se a um momento, porque viram que Armando, né, que é Amaro agora, ele resistiu quanto pôde. Ele tinha uma moral que lhe avisava, a sua consciência lhe avisava, ele tentou, mas Lina, ela insistiu e ele cedeu. E ele estava, não, eu assumi um compromisso espiritual que não me competia. Não era para acontecer, percebem? Então, para a gente, esta passagem mostra bem o quanto nosso livre-arbítrio, né, é responsável pelos resultados que nós temos hoje. E tanto para o bem quanto para o mal.
tanto para a benesse, para a felicidade, como para a tristeza, o sofrimento, a prova, a expiação. Júlio, desesperado, né, ingeriu grande quantidade de corrosivo, né? Por quê? Porque ele encontrou, numa manhã, o Armando com a Lina. Só que Júlio, ele era fraco, ele não aguentou o desgosto. E o que aconteceu com ele? Essa tentativa de suicídio, ela não surtiu efeito de imediato, mas ele ficou com um problema sério no esôfago, na garganta, e um dia ele, infeliz, incapaz de suportar as dores físicas e morais, ele se jogou no Rio Paraguai, morrendo afogado. Armando amargou profundos remorsos e perdeu o interesse de Lina. Vejam bem, ele não tinha um compromisso real com Lina. Ele cedeu aquele instante, aquele momento, ao momento da paixão. Na verdade, ele não tinha, até então, nenhum compromisso com ela, de outras existências. Ele não tinha uma ligação. Ele construiu, sim, uma ligação neste momento, um compromisso que não lhe competia, percebe? Tanto é que, imediatamente, ele se corroeu de remorso de ver o estado do amigo e o fim de Júlio. Ele fugiu, ele ingressou na corporação para combater junto às tropas remanescentes de Solano Lopes, na Cordilheira. Ele tinha prometido a Lina que ele voltaria, mas ele não voltou. Casou-se no Rio de Janeiro. E 10 anos depois, olha o destino. Numa noite de chuva forte, Armando e sua esposa voltavam do teatro, quando os cavalos em disparada, né, o carro, né, o veículo, na época, cavalos, né, e colheu uma mulher na rua, uma mulher que vinha embriagada. E os cavalos trotearam, mas não teve jeito. Ele desceu, então, correndo para socorrer a pobre mulher, enquanto a sua esposa voltou à residência. E quando, enfim, a pobre foi recolhida ao leito hospitalar, já em situação terrível, esvaindo-se em sangue, ele reconheceu Lina, naquela mulher embriagada, acabada pela vida. Ela ainda sobreviveu 2 dias, quando então contou a sua desdita. Ela havia ido ao Rio de Janeiro em busca de Armando. Contou o seu angustioso drama na tentativa de recuperar a felicidade que havia perdido para sempre. Ela morreu revoltada, sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. Vacilante, Amaro interrompeu a narrativa. E Mário Silva, que tudo ouvia, fixava entre o desespero e o pavor, sob a assistência de Clarencio, que lhe afagou a fronte, envolvendo em forças magnéticas renovadoras que lhe reavivaram a memória. Amaro prosseguiu, dizendo que reencontrou Lina na vida espiritual e que ela se achava unida a Júlio em aflitivas condições de sofrimento depurador. Na ocasião, compreendeu a extensão de seu débito e prometeu ressarci-lo. Então, veja bem, ele desencarnou, né, Armando, e no plano espiritual ele deparou com os dois num estado lamentável, os dois unidos naquele sofrimento, naquela simbiose sofredora de culpa e acusação, né, e muito sofrimento. E eu
fala de sofrimento depurador, porque a gente, através da literatura, de tudo que nos traz de revelação na doutrina, a gente sabe que muitas das condições, não só aqui enquanto encarnados, mas quando nós estamos desencarnados e passamos longo tempo em sofrimento, expiação, aquele sofrimento ele não é inútil, Deus permite aquele sofrimento para que nós possamos nos depurar, nos prepararmos para novos passos. Então, Armando, né, Amaro fala, ele se compromete. Então, quando ele vê os dois no plano espiritual, ele tem um insight e ele firma para si um compromisso. E ele fala, ampará-los-ia, auxiliaria os dois na senda terrestre. Lutaríamos lado a lado para conquistar a conta de redenção. Sim, sim, o destino. É preciso solver os compromissos do passado, conquistando o futuro. Amaro silenciou exausto, mas Mário Silva, apesar de contido pela força paternal de Clarencio, começou a chamar por Júlio, emitindo brados terríveis. Então eu quero chamar a atenção aqui do nível de consciência de Amaro. De todos eles, Amaro, e depois nós vamos ver Antonina, são os mais lúcidos, né? E ele, quando viu os dois naquela situação, ele se comprometeu. E quem é ele hoje? Senão, né, marido, né, daquela que tinha sido a Lina, né, a Zulmira, e que ele casou em segundas núpcias, e era pai de Júlio, o garotinho que se afogou, que nós vimos nos capítulos anteriores. Né? E não é à toa que ele encarnou e assumiu esta família, da forma como foi. E ele tem consciência que é preciso resolver, dissolver esses males do passado, para que dê passos para o futuro melhor, passos em rumo à felicidade. Bom, o capítulo termina por aqui, mas aqui eu também trouxe para nós um breve resumo para nós nos situarmos, né? Porque toda a trama que se desenvolve e que desemboca nesse momento, né, atual, na década de 50, de todos esses personagens que estão ali sofrendo tanto e vivendo um momento bem difícil de suas existências, tudo se deu neste cenário, na Guerra do Paraguai. Então, eu trouxe aqui, né, alguns personagens, né, Solano Lopes, que era o comandante das Forças Armadas, era presidente do Paraguai, o Frei Fidelis, que ajudou na intercessão do casamento, ele atuou no batalhão para prestar conforto espiritual aos combatentes, participou da Batalha de Campo Grande, da Guerra do Paraguai, e aqui não é 1871, pessoal, é 1869, tá? E Vilheta é uma cidade do Paraguai, Santo Antônio também, o Palacete de Resquim, que Armando foi trabalhar à noite, fazendo a vigilância, era a residência do general Francisco Isidoro Resquim, general do Exército Paraguaio, que durante a guerra ele hospedava políticos, autoridades, né? E Marquês de Caxias, todos nós conhecemos, Duque de Caxias. Bom, nós vimos que 3 temas, né, eles fazem parte, né,
desta trama. Na verdade, são 3 grandes problemas, situações comprometedoras, que é o desequilíbrio na área do sexo, o homicídio e o suicídio. Então, todos esses, os nossos protagonistas, eles estão comprometidos entre si, né? As decisões e ações que eles tomaram na vida anterior, em uma dessas áreas ou em todas essas áreas. E com relação à conduta sexual, à responsabilidade sobre a nossa conduta perante o sexo, eu trouxe do livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, algumas reflexões de Calderaro, né? E ele afirma, Calderaro, ele faz muitas reflexões neste capítulo do livro, e ele fala: inquietantes quadros mentais se pintam na terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incautos a temerárias aventuras do sentimento animalizado. É mister acender em derredor de nossos irmãos encarnados na terra a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. Haja maior amor ante os vales da demência, do instinto, e as derrocadas cederão lugar às experiências santificantes. Então, ele está afirmando realmente que, por conta das opções erradas no campo do sexo, muitos quadros mentais se pintam na Terra, né, trazendo infortúnio, sofrimento, e acabam, as criaturas se lançam incautas, né, se enveredam para, nesse sentimento animalizado, né, longe do amor. Mas, por outro lado, ele chama atenção que nós temos que acender em derredor desses irmãos a luz da compaixão fraterna. Então, antes de criticarmos, antes de julgarmos, ele conclama a todos para que acendamos a luz da compaixão fraterna. Ele está nesses aconselhamentos, Calderaro, ele se volta tanto a nós aqui, mas também há aqueles desencarnados que vêm à Terra em auxílio aos encarnados. Então, é necessário que a gente tenha compreensão, paciência, entendimento com esses irmãos que erram e sofrem muito nesta área do sexo. E ele diz aqui que o amor espiritualizado é filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram milhares de criaturas todos os dias. E é interessante que o amor espiritualizado, a gente vai ver que é o que vai vencer realmente esta longa batalha que os nossos protagonistas estão travando entre eles. Nós vamos ver que realmente esse amor, ele vence, ele derruba tudo. E ensinemos-nos a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais de amor santificante, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual, através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo, é entregar-se inerme à influência de perigosos monstros da imaginação, quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que culminam ao exclusivismo, pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Então, como é sério essa questão
da conduta sexual, né? De deixar de sublimar esta energia divina que Deus concedeu a todos nós, espíritos humanos. Esta energia é energia criadora, né? Ela deve ser utilizada com amor, acima de tudo, né? Com amor, na construção do bem. E ele chama a atenção: ensinemos a libertar a mente das malhas do instinto, né? Abrindo o caminho às ideias do amor santificante. Então, é a missão de todos aqueles que já compreenderam esta realidade, desta força magnífica do sexo, das pessoas que entendem, veem o sexo com responsabilidade, de ajudar os irmãos a também sair desse círculo vicioso, porque elas acabam escravas. E muitos espíritos ficam anos, séculos nesse círculo vicioso, deixando ali estacionados no instinto animalizado. Com relação ao homicídio, eu sugiro que a gente volte aos básicos da nossa doutrina, né? E passemos a ler as respostas dadas às questões 746, 747, 749 do Livro dos Espíritos, né? Porque aos olhos de Deus, o assassínio, o homicídio é um crime enorme, porque ele tira a vida do seu semelhante, corta o fio de uma existência de expiação, de missão. Aí é que está o mal. Quem é que tem o direito de interromper a trajetória do outro, de interromper a oportunidade que o outro está tendo de expiar ou de realizar uma missão, né? E a pergunta 747 é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? E a resposta: já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então nós temos que ver o que tinha, né? Qual era a intenção, né? E é sempre a vingança é a pior das intenções. O matar por matar, né, como profissão, é abominável. Então mas Deus leva em consideração sempre no seu julgamento, e a prova, a expiação, ela será tão atenuada para mais ou para menos, de acordo com o peso da intenção que levou alguém a tirar a vida do outro. E a pergunta 749, tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Já que a gente falou aqui da guerra, né? E a gente sabe na história, o Brasil não foi nada bonzinho nesta guerra, nós temos um compromisso pesado aí ainda, advindo desta guerra. Ele diz que não, quando constrangido pela força, mas ele é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Aquele que mata durante uma guerra e se compraz com isto, ele é tão culpável quanto qualquer outro assassino, né? Porque ele não teve misericórdia, ele não olhou o outro como o seu semelhante, o seu irmão, se colocando no lugar do outro. E se ele se compraz, nossa, pior ainda, né? Agora, se ele faz pela circunstância, ou ele mata, ou ele morre estando numa guerra, mas ele não tem essa intenção, ele não fica feliz com isso, ele não queria estar ali, é claro que para Deus ele não é tão culpado assim, né? A sua culpa, basicamente, ela é atenuada e pode até ser desconsiderada, né?
Bom, com relação ao suicídio, né, o homem tem direito de dispor da sua própria vida, né? O suicídio voluntário, ele importa numa transgressão desta lei, certo? Então, ninguém tem o direito de tirar a própria vida, tá? E aqui é outra pergunta, o suicídio, ele é sempre voluntário, né? O louco que se mata não sabe o que faz, né? Então, existem suicídios involuntários, depende do grau de consciência de quem tira a sua própria vida, porque o suicídio, ele é uma transgressão da lei de Deus. Então, só a Deus compete o direito de tirar a vida. E o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E a resposta, insensatos, porque não trabalharam? Bom, a existência não lhes teria sido tão pesada. O que ele quer dizer aqui? Que, na verdade, o desgosto da vida, né? No caso, nós temos aqui o Júlio, que ficou desgostoso e ele procurou a morte, ele consumou a sua morte, ele poderia ter se voltado a outros assuntos na sua vida, a outras possibilidades, realizações, a outros planos. Ele poderia, mas ele se deixou levar, né? Mesmo que nós não temos o direito de desgostarmos da nossa vida, isto é fato, né? Nós não temos esse direito, porque a vida é uma dádiva, né? Sempre, seja ela qual for, e se nós a temos, é porque nós temos que tirar o melhor dela. E nisso a doutrina vem ao encontro para nos ajudar. Por quê? Porque nós temos a certeza da vida futura, né? Bom, e o suicídio cujo fim é fugir, e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete as misérias e decepção desse mundo, é a mesma coisa. Na verdade, aquele slide está repetindo essa resposta, certo? E Deus, gente, ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar. Então, aqui ele está discorrendo que faz parte da vida, é o que a gente estava falando há pouco. A vida vale a pena e tudo que nos acontece é para o nosso crescimento, certo? Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências, ou seja, se alguém leva o outro ao suicídio, né? Ele intencionalmente leva alguém ao desespero e esta pessoa, por desespero, acaba tirando a própria vida, ai desses, responderão como um assassínio, ou seja, são assassinos, são equiparados a um assassino, uma pessoa que submete a outra a pressão, né, ou a violência, e a outra pessoa desesperada comete contra a sua vida, quem provocou é tão culpado quanto a um assassino. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, uma mensagem muito bonita, né? Porque ele fala sobre o suicídio e loucura nos itens 14, 15, 16, 17. E ele fala aqui, no 14, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança
no futuro dão ao espírito uma serenidade. É o que completa o que nós estávamos falando, né? O que é que o Espiritismo nos traz? Esta confiança na vida futura. Nós não morremos, nós estamos em evolução e nós estamos sempre aprendendo e o nosso destino é a perfeição. Esta confiança, ela dá coragem, ela nos dá coragem para suportar os reveses da vida, as decepções. Então é uma forma de evitarmos entrar em desespero, não vermos nada à nossa frente, de perdermos a esperança. Ao contrário, a doutrina espírita, ela vem e ela mostra exatamente isso, que nós temos a eternidade pela frente, que a morte não existe, e se nós tirarmos a nossa vida, nós vamos arcar com essas consequências. Não vai resolver nada. Pelo contrário, nós iremos assumir para o futuro compromissos, assim, por muito e muito tempo. E nós vamos sofrer muito, muito, muito mais. E no item 15, ele fala, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores dias hão de vir, enche-se facilmente de paciência, entende? Então, assim, ora, eu sei que eu estou sofrendo hoje, eu sei que hoje realmente a situação, eu não estou enxergando muito como sair dessa situação, mas hoje, é um dia, esse dia vai passar, eu tenho o futuro pela frente, certo? E aqui ele termina, mas para aquele que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte ele vê solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Bom, gente, então nós terminamos aqui o capítulo 18, a gente dá uma corridinha porque são vários, teríamos muito mais a falar sobre esses aspectos, mas como todo livro vai retomar, porque na verdade todo a tônica desse sofrimento, a tônica de toda essa ajuda que está chegando para os nossos protagonistas, ela está exatamente nas escolhas que estes irmãos e estas irmãs fizeram, né, em outra vida. No caso, quando eles estavam aqui encarnados e tiveram esses relacionamentos confusos e comprometedores durante o período da Guerra do Paraguai. Então, terminamos por aqui. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.